Durante a inauguração do restaurante, César faz um discurso comovente, mas ao erguer a taça para brindar, passa mal e desmaia, deixando todos em choque. Marina chega à casa paroquial e conta ao tio que aparentemente Saul superou o vício e agora deseja se casar com ela, assumindo os filhos como seus. O padre considera a ideia inaceitável e pergunta se ela recusou a proposta, mas Marina permanece em silêncio. Antônio decide deixá-los a sós. O padre insiste em saber se ela está cogitando a oferta de Saul, mas ela continua sem responder. Enquanto isso, Saul chega à Cruz do Amor, onde Augusto quer saber como foi sua conversa com a doutora. Saul afirma que tudo correu bem e admite que Revela despertou sentimentos nele, mas Augusto reforça que nos negócios não há espaço para envolvimento emocional. Saul reconhece que Marina guarda mágoa do pai de seus filhos e que pode usar isso a seu favor. Augusto então instrui a pressioná-la para que aceite a proposta o quanto antes. Do lado de fora da casa paroquial, Antônio encontra Renata, Carina e Lázaro e se oferece para ajudá-los, já que o padre está ocupado com Marina. Lázaro e Carina explicam que acabaram de se casar e que o padre prometeu conceder-lhes uma bênção. Antônio propõe que voltem ao entardecer e Renata propõe que a bênção ocorra no jantar que ela oferecerá aos recém-casados. Carina lembra que Renata não deve estar com ânimo para uma comemoração, já que Jerônimo está preso, mas Renata garante que ele será solto em breve e que também ficará feliz com a celebração. Antônio se encarrega de levar o padre Severino até a Bonita. Na cadeia, o advogado e Jerônimo conversam sobre a coragem de Renata. Jerônimo explica que ela entregará o dinheiro a Álvaro para que ele deponha a seu favor. O advogado, no entanto, alerta que não se deve criar muitas expectativas, pois apesar de o testemunho de Álvaro ajudar, seu histórico não é confiável. Jerônimo argumenta que são 3 os depoimentos a seu favor. O advogado informa que Isaac foi detido até a conclusão das investigações e reconhece que o plano de Renata pode ser crucial. No hospital, todos aguardam notícias de César. Constança lamenta, lembrando o quanto ele estava feliz. Julieta confessa que por um instante achou que ele havia morrido e Matias concorda, dizendo que todos tiveram a mesma impressão. Benjamin acredita que o momento de seu filho está se aproximando, enquanto Adriana torce para que ele consiga realizar o sonho de conhecer Paris. Inês pede que mantenham a fé e Isidro concorda. O médico chega e informa que César não resistirá por muito tempo, chamando Benjamin e Adriana para vê-lo. A notícia deixa todos desolados. Na mansão, Roberta e Germano estão na cama quando ele comenta que precisam encontrar uma maneira de continuar se vendo. Roberta insiste para que ele se divorcie, mas Germano admite que isso pode levar um tempo, mas não consegue ficar longe dela. Ela questiona porque ele ainda permanece casado com aquela velha. Germano revela que se casou muito jovem e que Gema o atraiu por sua experiência e pelo prestígio de sua família no mundo dos negócios. Roberta pergunta se há outra mulher em sua vida. Germano afirma que não ama a esposa, mas que só a deixaria por alguém como Roberta. No hospital, César se despede de Benjamin e Adriana, pedindo ao pai que espalhe suas cinzas sob a árvore que eles plantaram quando ele era criança. Ele assegura que partirá tranquilo, pois viveu exatamente como queria, e embora não tenha realizado o sonho de estudar em Paris, acredita que a jornada que o aguarda será ainda mais extraordinária. Agradece pelo carinho incondicional e por seu pai estar ao seu lado. Logo depois, ele dá seu último suspiro, deixando Benjamin e Adriana devastados. Na sala de espera, todos relembram o quanto César foi uma pessoa especial. Adriana, profundamente abalada, se aproxima e comunica que César faleceu, causando um grande impacto em todos. Na Bonita, Alisson e Aníbal conversam fora da casa quando Augusto chega para buscá-lo. Pouco depois, Renata chega acompanhada de Lázaro e Carina. Enquanto Lázaro e Carina levam Alisson para dentro, Augusto questiona sobre Jerônimo. Renata responde que ele está bem e prestes a ser libertado. Aníbal se surpreende ao descobrir que foi Augusto quem revelou a Renata sobre a prisão de Jerônimo. Renata se despede e entra. Dentro da casa, todos felicitam Carina e Lázaro pela união. Manuela sugere celebrar a ocasião e Renata avisa que organizará um jantar no qual o padre e Antônio também estarão presentes. Manuela pede que Alisson ajude nos preparativos, mas a menina não gosta da ideia. Carina propõe convidar Alzira e seus filhos e Renata concorda, ressaltando que todos devem colaborar.
Matilde comenta que em breve será sua vez de subir ao altar com Carlos e Hermínia diz esperar que isso finalmente encerre a suposta maldição que a persegue, despertando a curiosidade de Priscila. Enquanto isso, Antônio visita Jerônimo na prisão e compartilha as suspeitas de Isidro de que Renata possa ser a verdadeira filha de Regina. Jerônimo acredita que Josefina e Roberta manipularam todas as provas para encobrir a verdade, mas tudo indica que Renata realmente seja filha de Regina. Antônio explica que precisa das impressões digitais de Renata para confirmar a revelação. Jerônimo afirma que ao descobrir sua verdadeira origem, Renata se libertará de um grande peso. Antônio pede que por hora Jerônimo mantenha essa informação em sigilo e solicita sua ajuda para convencer Renata a realizar um eletrocardiograma a fim de diagnosticar um possível problema cardíaco. Jerônimo concorda em ajudá-lo. Priscila se dispõe a ajudar Hermínia a organizar a mesa e, intrigada, pergunta sobre a suposta maldição de Matilde. Hermínia revela que todos os noivos anteriores de Matilde faleceram, deixando Priscila perplexa. Antônio pede a Jerônimo que evite receber Marina quando ela for visitá-lo, pois a situação a deixa muito angustiada, principalmente quando ela encontra Renata. Jerônimo comenta que Renata também se abala ao ver Marina e confessa que se sente dividido entre o amor de Renata e o fato de Marina ser a mãe de seus filhos. Antônio menciona que o antigo noivo de Marina voltou a procurá-la, mas segundo o padre, ele é viciado em jogos e já destruiu a vida dela no passado. Jerônimo afirma que se esse sujeito deseja reconquistá-la, precisam afastá-lo tanto dela quanto das crianças. No entanto, Antônio acredita que Marina enxerga em Saul uma oportunidade para deixar Jerônimo e sair da cidade. Jerônimo torce para que Marina siga em frente ao lado de alguém que a valorize e cuide bem dela e dos filhos. Na Bonita, Carlos avisa Renata que lhe dará o dinheiro para entregar a Álvaro, mas insiste em acompanhá-la. Renata, porém, prefere pedir ajuda a Antônio, já que ele é seminarista e porque Carlos tem muitas obrigações. Jerônimo pede a Antônio que alerte Marina sobre Saul, mas ele hesita, alegando que ainda não tem proximidade suficiente com ela. Diante disso, Jerônimo decide conversar com Marina pessoalmente, mas Antônio aconselha a esperar, ressaltando que ela ainda não tomou uma decisão e que isso pode acabar gerando conflitos com Renata. Na Cruz do Amor, Aníbal conta a Augusto que Alisson o convidou para um jantar na Bonita e pergunta se pode ir. Augusto permite, mas pede que ele avise quando retornar para casa. Aníbal percebe que Augusto quer ficar por dentro de tudo o que acontecer lá. Leandro informa Branca e Josefina que tudo saiu como planejado. Satisfeitas, elas comemoram confiantes de que a partir daquela noite as coisas tomarão um novo rumo. Na casa de Constança e Honório, eles chegam acompanhados de Adriana e Matias quando escutam o choro de Amparo. Constança encontra a bebê no carrinho e apreensiva chama por Corina. Matias pergunta quem ela é e Honório explica que se trata de uma mulher do centro que tem se aproveitado da generosidade de Constança. Ao perceber que Corina desapareceu, Honório se irrita e suspeita que ela tenha abandonado a menina na casa deles. Constança recusa essa possibilidade, mas Adriana encontra o bilhete no carrinho. Honório lê o recado, onde Corina afirma que teve uma emergência e precisou deixar a bebê, prometendo voltar em alguns dias. Indignado, ele afirma que isso é inaceitável. Enquanto isso, Adriana decide se trocar para o velório e Matias vai até a cozinha pegar um copo d'água. Constança insiste em defender Corina, alegando que ela teve uma emergência, mas Honório a repreende, chamando Corina de responsável por deixar a filha sozinha sem a certeza de que haveria alguém em casa. Ele questiona o que farão com Amparo e, ao ouvir que Constança deseja cuidar da menina, pergunta como ela pretende ir ao velório de César. Constança responde que ficará com a bebê. Irritado, Honório se afasta, afirmando que já previa essa situação. Constança, por sua vez, promete à criança que cuidará dela até que sua mãe retorne. Roberta pesquisa sobre Germano e descobre que sua esposa é uma das poucas empresárias milionárias, casada com ele apesar da diferença de 10 anos entre os dois. Ela conclui que Germano nunca se divorciou por interesse financeiro, mas não pretende aceitar essa situação. Na Bonita, o padre abençoa a união de Carina e Lázaro e todos celebram o momento. Renata propõe um brinde, ressaltando o amor do casal como exemplo de perseverança, paciência e cumplicidade. Hermínia sugere que Carina jogue o buquê, mas ela não tem um, então Renata improvisa, recolhendo flores de um vaso e entregando a Carina. Ao lançar o buquê, ele cai diretamente nas mãos de Priscila, deixando Matilde incomodada. Lázaro e Carina se beijam sob aplausos.
Na prisão, Jerônimo sente frio e pensa em Renata, desejando que ela estivesse ao seu lado. Ele reflete que reviveria tudo outra vez só para estar com ela. Ao mesmo tempo, Marina pensa em Jerônimo e lamenta não ter o conhecido antes de Renata. Durante a festa na Bonita, Alison pergunta a Aníbal se ele tem vontade de se casar. Ele responde que nunca refletiu sobre isso. Alison comenta que jamais se casaria com qualquer pessoa, apenas com alguém que a fizesse realmente feliz. Eles brincam passando o glacê de bolo um no outro, mas Manuela desaprova a atitude da neta só com o olhar. Enquanto isso, Lázaro e Carina agradecem a Renata por tudo, mas ela responde que eles merecem muito mais e sugere que comecem a vida de casados. Lázaro e Carina saem discretamente da festa. O padre questiona a Renata sobre os dois jovens presentes. Ela explica que a menina é Alison, neta de Manuela, e o rapaz é Aníbal, filho de Augusto, embora este recuse a reconhecê-lo, deixando o padre surpreso. Antônio se aproxima de Renata e do padre, comentando que ficou sabendo da história de Lázaro e Carina. O padre menciona que Álvaro está preso e não poderá mais prejudicar ninguém. Alzira se aproxima e sugere marcar o batizado da filha, e o padre segue com ela para conversar. Renata pede a Antônio que a acompanhe até Álvaro, pois pretende oferecer dinheiro para que ele revele a verdade sobre Jerônimo. Antônio aceita e promete manter sigilo. Renata agradece, mas ele diz que não há necessidade, pois prometeu a Jerônimo, Gonçalo e principalmente a Regina que cuidaria dela. Renata reforça que Regina sempre esteve ao seu lado oferecendo apoio, algo que sua mãe nunca fez. Aníbal quer se despedir de Alison e Manuela pede que eles não se afastem muito. Ele oferece uma flor à garota, garantindo que se verão no dia seguinte, mas admite que ainda não sabe se permanecerá na fazenda de Augusto, pois não se sente confortável com ele, especialmente ao perceber como mente para Renata. Alison pergunta por que ele pensa assim, e Aníbal revela que foi Augusto quem contou a Renata sobre a prisão de Jerônimo. Alison não vê isso como algo tão grave, mas Aníbal ressalta que sua mãe sempre esteve certa ao dizer que não se pode confiar nele. Enquanto isso, Lázaro carrega Carina no colo até um quarto decorado especialmente para a noite de núpcias. Ele deseja que aquela seja uma noite inesquecível e Carina responde que todos os momentos ao lado dele já são especiais, pois esperou muito por esse instante. Os dois se beijam e se entregam ao amor.